A cúpula dos direitos humanos vai examinar essa possibilidade de o Deus chamado Jesus Cristo ser um Deus solar. Então, ficaria meio difícil convencer os judeus a deixar os símbolos cristãos, não é? Porque o Jesus nada mais seria do que a representação ali parecida, a mesma história de Horus, 25 de dezembro, que nasceu de uma virgem, teve 12 discípulos, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O que o Jesus representaria, ou o que os judeus vão alegar é que o, o Jesus é o Sol. Adonai fez o Sol, fez o universo, fez todas as coisas. Ele fez o Jesus. O Jesus é o Sol, segundo o que o documentário diz. E os judeus vão dizer que seria meio que uma idolatria. O Jesus seria meio que um ídolo ali, porque eles não cultuam um bezerro. Moisés fica nervoso e quebra as tábuas dos 10 mandamentos, porque ele fica irritado. E o Jesus representa o sol. E as pessoas cultuando o sol, eles vão dizer que é blasfêmia o culto ao Jesus na Terra Santa, porque Adonai não tem forma. E esse documentário explica que o Jesus é o Deus Sol. Então, a cúpula dos direitos humanos vai investigar essa história e ver se é isso mesmo, e conversar com os judeus, para ver o que eles nos explicam. Porque é uma história bem estranha. Eles podem vir a não permitir o culto ao Jesus. Tá certo que isso eles não vão fazer, porque seria uma ofensa às pessoas, ao cristianismo. Eles são pessoas respeitadoras, eles são pessoas que sabem que as outras religiões devem existir, porque eles vão ser membro da cúpula dos direitos humanos. Quando a Palestina for criada lá com aquele território que Israel anexou, Israel volta àquele mapa antigo, que é o mapa dos 20 mil lá, quilômetros, todos aqueles territórios que eram deles serão colocados só para eles, e o palestino terá um lugar só dele, serão aquele território anexado naquela guerra. Mas a questão do cristianismo é muito estranho. Essas informações aí terão que ser checadas e nós vamos pedir doações às pessoas para poder contratar pessoas capacitadas, porque eu tenho o 5º ano do primário incompleto, eu não tenho condição de saber tudo isso não. Mas como um dos indivíduos que vai criar esse partido, o membro central, eu ainda consigo convencer vocês a nos ajudar. Então, nós vamos pedir aos judeus que compreendam primeiro, né? Porque sim, pode acontecer desse documentário. Então a gente vai pedir, porque se for alguma coisa, eles vão dizer que o Jesus é um Deus Sol, como Horus, como Mitra, como Dionísio, que transformou água em vinho primeiro. Então, o Jesus seria só a representação do Sol. E aí vem toda aquela coisa, 25 de dezembro, tudo aquilo. E eles poderiam chamar isso de uma espécie de idolatria ao Sol, e que aquilo seria blasfêmia aos judeus na Terra Santa deles, e que isso eles poderiam vir a não tolerar. Então, os judeus, desde já, a gente vai pedir compreensão, porque a gente não sabe nem se isso é verdade ou não. Então, na cúpula, a gente vai levar isso aí e fazer eles assinarem um acordo que permita o culto ao Cristo, mesmo que ele seja o Deus Sol, não tirar de lá as representações. Porque, segundo o que eles mostram aí nesse documentário, quase tudo está no céu, né?
Belém seria uma representação de uma constelação, enfim. É muito estranho. Então, a gente acha que os judeus vão compreender e não vão achar que isso aí é uma idolatria ao Deus Sol. Eles vão entender.